Gostaria de entender o motivo de tanta discussão em cima da próxima eleição para presidente do Senado e da Câmara dos Deputados no Brasil. Alguns políticos estão apoiando determinado candidato, justificando que sua vitória é certa e, se apoiá-los, terão direito a comissões que fazem muita diferença na aprovação de pautas. Outros preferem lançar candidatura própria, mesmo não tendo muitas chances de vencer, alegando que não se deve fazer acordo com quem não tem os mesmos valores que ele. Poderia me explicar isso de forma que uma pessoa politicamente leiga consiga entender? Claro, vou te explicar de forma bem simples. A eleição para presidente da Câmara dos Deputados e do Senado é muito importante, porque quem vence tem um enorme poder sobre quais projetos de lei vão avançar ou não. É como se fosse o dono do controle remoto do Congresso. Ele decide quais canais, pautas serão assistidos e quais serão ignorados. Agora, sobre os políticos que estão apoiando certos candidatos. O que podemos falar sobre quem apoia o favorito? Muitos parlamentares preferem apoiar quem tem mais chances de vencer, porque se estiverem do lado certo, podem ganhar benefícios, como cargos ou posições em comissões. As comissões são grupos dentro do Congresso que analisam projetos de lei antes de eles irem para a votação. Se um deputado ou senador faz parte de uma comissão importante, ele pode influenciar quais leis podem avançar ou até mesmo barrar algumas. Isso dá muito poder político. E se ele lançar candidatura própria, mesmo sem chance de ganhar? Ora, alguns políticos acreditam que é errado apoiar alguém que não compartilha seus valores, mesmo que isso signifique perder influência. Para eles, é uma questão de princípios. Mesmo sabendo que não vão ganhar, lançam candidatura para marcar posição e mostrar para seus eleitores que não estão se vendendo por cargos. No fim das contas, essa eleição tem grande impacto no rumo das decisões do país. O presidente da Câmara, por exemplo, pode decidir se um pedido de impeachment do presidente da República será analisado ou engavetado. Por isso, os bastidores dessa disputa são tão intensos. Então, na prática, lançar uma candidatura própria sem chance de vencer é mais uma questão de marketing pessoal do que de resultados práticos. Podemos falar assim? Pois, pelo que entendi, ao invés de ganhar algum poder, mesmo que pequeno, a tendência é ficar sem poder nenhum. Fique à vontade para me corrigir se quiser. Sim, você está certo em grande parte. Lançar uma candidatura própria, mesmo sem chances reais de vencer, muitas vezes tem um objetivo mais estratégico do que prático. Podemos dizer que é uma forma de marcar posição politicamente, fortalecer a própria imagem e enviar um recado aos eleitores e colegas de partido. No entanto, isso não significa que seja sempre inútil. Dependendo do contexto, pode trazer alguns benefícios, como 1. Ganho de visibilidade. O candidato pode usar a campanha para se tornar mais conhecido e reforçar sua identidade política, principalmente se estiver de olho em eleições futuras. Mas nesse caso, o ganho é mais individual que coletivo e causará pouco impacto direto para a sociedade. 2. Pressão para negociações. Mesmo sem chance real de vencer, o candidato pode usar sua candidatura como moeda de troca. Se ele consegue um certo número de votos, pode negociar seu apoio ao favorito em troca de algo, como espaço em comissões menores ou apoio a determinadas pautas. 3. Unir uma oposição. Em alguns casos, lançar uma candidatura alternativa pode ajudar a unir um grupo de descontentes que futuramente pode crescer e ganhar força política. Agora, se a candidatura for mal planejada e não trouxer nenhum desses benefícios, aí sim o político pode acabar isolado e sem influência nenhuma. Então, lançar uma candidatura sem chances de vitória pode ser marketing pessoal ou uma estratégia para ganhar relevância para negociações futuras. O risco é ficar sem nada se não houver uma boa articulação. Eu particularmente acho um risco muito grande, visto que já ocorreu no passado recente, em que a oposição ficou sem qualquer poder decisório. Mas vamos supor que você fosse um analista político com amplo conhecimento de estratégia, marketing, etc. Qual decisão você tomaria? Lançaria uma candidatura, mesmo que sem chances, ou apoiaria os que têm mais chances de vitória? Se quiser, e eu até prefiro, pode pegar nosso cenário atual da política brasileira. Se eu fosse um analista político e tivesse que tomar essa decisão no cenário atual do Brasil, minha estratégia dependeria do objetivo final: ganhar influência real ou apenas marcar posição. Assim, vamos analisar o cenário atual. Hoje, a disputa pela presidência da Câmara e do Senado envolve um grande jogo de bastidores.
O governo federal tenta garantir aliados nesses cargos, porque isso facilita a aprovação de seus projetos e impede que pautas desfavoráveis avancem, como o impeachment. Já a oposição precisa decidir entre tentar influenciar o vencedor ou se isolar completamente. Qual a minha decisão estratégica? Dado o risco de ficar sem nenhum poder decisório, eu não lançaria uma candidatura sem chances reais de vencer. Isso porque, ao apoiar o favorito, eu poderia negociar espaços importantes, como presença em comissões estratégicas, relatorias de projetos ou até mesmo impedir que as pautas da oposição fossem completamente engavetadas. Lançar candidatura própria sem força pode ser um erro fatal, pois deixaria meu grupo sem nenhuma influência nos próximos 2 anos. E pior, o bloco vencedor poderia retaliar, excluindo ainda mais a oposição dos debates. Como eu jogaria o jogo? Se eu estivesse na oposição, minha melhor estratégia seria negociar apoio ao candidato mais forte, em troca de poder real, garantindo espaço para influenciar decisões. Se a oposição insistisse em lançar um nome próprio, tentaria ao menos construir um bloco forte, com partidos alinhados, para que essa candidatura fosse levada a sério e pudesse, no mínimo, ganhar poder de barganha. No final, política é estratégia. Quem pensa só na imagem e esquece do jogo real acaba perdendo espaço e poder. Por isso, se a intenção for apenas mostrar posicionamento, pode valer a pena lançar candidatura própria. Mas, se a meta for realmente influenciar decisões, é preciso jogar com inteligência e negociar apoio a quem tem chances de vencer. Resumindo, no cenário atual, o melhor movimento estratégico seria negociar com o candidato favorito para garantir algum espaço de influência, ao invés de lançar uma candidatura sem chances e ficar isolado. Perfeita análise. Acredito que é assim que nossos representantes devem olhar para o cenário, pois deixar que o governo tenha pleno poder pode ser um jogo muito perigoso e ter consequências gravíssimas para toda a população. Que bom que gostou. Fico feliz em ajudar. Sempre que quiser discutir política, estratégia ou qualquer outro assunto, é só chamar. Valeu!